Os repasses do SUS para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 em Salvador tiveram uma queda de 57% nos primeiros 4 meses de 2021, isso comparado com o mesmo período de 2020. Esses dados foram informados ontem pela secretária da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, durante a audiência pública na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Salvador. A secretária municipal da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, é nossa convidada. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Prazer, Giovana. Prazer é meu. Bom dia, obrigada pelo convite. A todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã, que começou um pouquinho chuvosa, mas parece que o sol já está querendo aparecer. É verdade, mas olha, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. A senhora apresentou nesta sessão de ontem, na Câmara Municipal, o relatório de gestão fiscal do município, não é isso? Existe essa defasagem em relação aos repasses do SUS? E o que mais, secretária? Eu me lembro que recentemente o prefeito Bruno Reis, ele afirmou que a situação econômica do município estava delicadíssima. Isso foi há poucos dias, agora em maio. Ou seja, o sinal vermelho já acendeu ou a gente só está no amarelo por enquanto? Jefferson, estamos indo para um sinal amarelo escuro. O que ocorre, a cada 4 meses nós apresentamos para a sociedade, né, na Câmara de Vereadores, os nossos balanços, ou seja, os nossos resultados, os resultados da nossa gestão financeira. Quanto que a gente está arrecadando, quanto que a gente está gastando, de que forma o município está gerindo os recursos aqui dos soteropolitanos, né? Então, ontem nós fomos à Câmara de Vereadores e apresentamos que, do ponto de vista da receita tributária, ou seja, aquela que o município consegue juntar a partir dos impostos, principalmente PTU e ISS, nós estamos numa estabilidade, um valor parecido com o do ano passado. O ISS teve uma queda importante porque é o setor de serviços, que foi muito impactado com o isolamento social da pandemia. Exatamente. Principalmente o fato da gente não ter tido carnaval, não ter tido um verão. Então, nós realmente tivemos uma redução na arrecadação do imposto sobre serviços. Agora, o IPTU, como nós tivemos a cota única agora nos primeiros meses do ano, e a população de Salvador tem correspondido, ela sabe que a gente utiliza esses recursos para garantir todos esses equipamentos da área de saúde, hospitais de campanha, gripários, unidades de suporte respiratório. O que mais preocupa é a queda na arrecadação do ISS e também a diminuição dos repasses do SUS? Isso, porque nós temos 2 receitas principais, as tributárias, que são formadas pelo ISS e pelo IPTU, principalmente, né? E temos as transferências, que são aquelas que são constitucionais, que independem da vontade do governo federal. Elas vêm, de qualquer forma, a partir de uma fórmula, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundeb, etc. Só que nós temos transferências que dependem um pouco da vontade do, digamos assim, do governo central, né? Inclusive, a do SUS existe uma parcela que varia de acordo com a política pública da União. E essa está vindo muito menor do que a do ano passado. Por incrível que pareça, ano passado, em maio, nós tínhamos 1 mês de pandemia. Esse ano, nós temos 5 meses de pandemia. E recebemos menos recursos do SUS do que do ano passado. Por quê? A senhora acha que tem decisão política? O governo federal não previu a pandemia para 2021. De fato, ele mandou uma proposta de lei orçamentária, que ele também faz a lei orçamentária dele lá, né? A União também faz. E não colocou recursos a mais em 2021 para combater a pandemia. Então, ele também não se atentou e também existe um preconceito em repassar recursos para estados e municípios. A gente está acompanhando, né? Agora mesmo o Fernando estava comentando aqui da CPI, da Covid, que na nossa avaliação está criando fatos políticos, um tumulto político, que não era a hora agora. Nós estamos no meio de uma pandemia, tendo que se preocupar em atender as pessoas, comprar medicamento, montar equipamentos, vacinar. E quando você cria um tumulto desse, um ambiente aí de conflito, como tem sido da CPI, fica um buscando a responsabilidade para o outro, o governo federal jogando estado e município, querendo chamar governador, querendo chamar prefeito, uma culpando aí, né, buscando desvia culpado. O foco do combate à pandemia, é salvar, né, a vida das pessoas nesse momento. Então, esse ambiente de desconfiança também é muito ruim na nossa avaliação.
Entretanto, nós estamos fazendo todas as tratativas, explicando porque o soteropolitano é brasileiro, né? Todos nós precisamos do apoio da União para manter aqui a cidade e as suas condições financeiras. Mas, o que eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui para todo cidadão aqui de Salvador? Nós temos as contas ajustadas. O prefeito, corretamente, está tomando as medidas na hora certa. Está chamando a atenção para um planejamento. Nós temos uma condição de caixa importante. Ela é, na verdade, um exemplo para o Brasil. A gestão financeira de Salvador é a primeira das capitais. Um exemplo de como se fazer uma boa gestão fiscal, certo? E o que o prefeito Bruno está fazendo é isso. Ele está chamando a atenção, porque nós estamos num momento com uma pressão enorme para a despesa na área de saúde, sem nenhuma expectativa de receita extra. Ou seja, a gente corre o risco de ficar sem dinheiro para dar conta de todas essas ações de combate à pandemia e outros serviços essenciais também da gestão. Você quer ver que a resposta dela é sim e não ao mesmo tempo? O risco sempre existe, certo? Claro, a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar. Qual que é a grande novidade, digamos assim? É a imprevisibilidade da duração da pandemia. Então, enquanto a gente não tiver maior clareza sobre quanto tempo a pandemia vai durar, o risco existe e vai se agravando quanto maior for essa indefinição. Mas diante desse cenário, quais são as possibilidades, as alternativas, as providências que devem ser tomadas para evitar esse caos? O que nós estamos fazendo, o prefeito tem redirecionado todos os esforços financeiros para a área de saúde e assistência social. Ou seja, diminuindo o custeio. Nós temos feito menos gastos, infelizmente, na área de eventos, na área da cultura, porque as atividades estão fechadas. Então, estamos canalizando aí as principais despesas do município para a área da saúde e assistência, fechando mais um pouco a torneira, mantendo as medidas de ajuste, de austeridade que foram implementadas no ano passado, para evitar que a gente tenha algum tipo de colapso no segundo semestre. Jefferson, governar é uma corrida sem linha de chegada. Na verdade, todo dia a gente tem que tomar medidas, todo dia a gente tem que ter atenção, todo dia a gente tem que estar fazendo planejamento, executando esse planejamento. Sabendo quais são os incêndios do dia para apagar. E olhando para o futuro. Uhum. Então, não tem assim, cheguei, estou pronto, o governo está pronto, a cidade está pronta. Então, nós estamos todo dia tendo que tomar medidas justamente, Fernando, para a gente mitigar o risco. O risco sempre existe. O importante é a gente tomar as medidas corretas para que a situação não se agrave, para que a gente continue mantendo o controle da situação. Giovana, você falou que o orçamento federal não previu a continuação da pandemia, um pouco por conta da perspectiva negacionista da União. O orçamento de Salvador previa a pandemia, mas não necessariamente com o agravamento que ela aconteceu. Como é que está a questão do orçamento da cidade dentro dessa perspectiva que a pandemia não tem uma previsão ainda para acabar, principalmente por conta do apagão de vacinas que nós vamos ter ao final do ano? Como é lidar com o orçamento da cidade nesse contexto? Lidar com o orçamento é criar prioridades e executar o que for prioritário. Tomar decisões sempre é muito difícil, Fernando, porque tudo é urgente, as pessoas... existem muitos temas que são importantes. Entretanto, o prefeito Bruno, desde o início de sua gestão, vem colocado: a minha prioridade é salvar vidas, é proteger as pessoas. Então, como nós conhecemos bem qual é a prioridade, nós sabemos aonde os recursos do orçamento precisam ser alocados. Isso é um grande valor da gestão. Saber quais são as prioridades, comunicar essas prioridades não só para os seus colaboradores dentro do governo, mas para toda a sociedade, que é isso que o prefeito Bruno vem fazendo desde o início da sua gestão. Quais áreas estão sendo colocadas em segundo plano? Na verdade, aquelas que estão decorrentes do próprio isolamento social, né, porque você não tem atividade de eventos, infelizmente, os nossos equipamentos culturais estão fechados, as obras a gente está deixando mais para o segundo semestre, quando a gente conseguir realmente essa receita que vai ingressar de financiamento. Acho que é importante dizer que nós temos uma situação tão positiva do ponto de vista da nossa gestão financeira, Jefferson,
que nós temos um aval de endividamento, um aval para crédito muito grande. Salvador pode ainda se alavancar muito para fazer grandes investimentos. Ou seja, se houver necessidade, busca-se um novo empréstimo. Nós já temos até uma perspectiva do Banco também. Mundial, do Salvador Social, que está para ser encaminhado para o Senado Federal, já aprovado pelo banco. Então, são medidas da área de saúde, da educação. Então, nós temos investimentos que virão decorrentes desses empréstimos, desses financiamentos internacionais. E ainda manteremos uma saúde financeira de Salvador. Nós temos em caixa, para você ter ideia, praticamente empatada. A mesma quantidade de recursos da nossa dívida nós temos em caixa. Então, nós temos uma dívida líquida zero, o que é uma situação excepcional no país, tanto para municípios quanto para estados, e nem se diga a União, que tem um déficit primário enorme. Se bem que nem é um dinheiro necessariamente para pagar essa dívida. Mas é um indicador de saúde financeira, Jefferson, a dívida líquida zerada, porque, para você ter ideia, a gente poderia estar endividado 120% a mais do nosso caixa. E não é o caso. E nós estamos empatados. A gente tem uma demanda social por apoios de governos municipais, estaduais e até da própria União, com incentivos fiscais ou com estratégias para tentar mitigar os efeitos negativos da pandemia na economia. Salvador já apresentou um pacote de medidas. Existe algum tipo de perspectiva de ampliação desse pacote ou desse pacote, de alguma forma, intervir negativamente no orçamento da cidade? Nós fizemos isso com muita cautela, né? Inclusive, deve ser votado hoje na Câmara de Vereadores a gente deu a isenção da taxa de vigilância sanitária, adiamos a TFF para o final do ano. Já fizemos algumas medidas, mas sempre tendo muita atenção para não comprometer a nossa receita nesse ano que temos uma despesa tão acentuada sem perspectiva de transferências federais. Qualquer medida dessa de renúncia de receita, ela deve ser observada com dois critérios que eu considero importantes. Ela ser focada e a gente medir os resultados efetivos da concessão de algum subsídio realmente de tributo. Porque a gente está concedendo para um grupo específico e toda a sociedade, no fundo, acaba bancando aquela isenção. Então, qualquer medida de incentivo, ela deve ser avaliada no conjunto do setor e no conjunto de toda a sociedade, porque é importante que a gente tenha em mente, quando a gente dá um incentivo fiscal para uma área, um setor, alguém tem que dividir, digamos assim, essa renúncia. Não existe almoço grátis. Tem um limite o orçamento. Então, se a gente privilegia um setor, é importante que toda a cidade saiba que está contribuindo para aquele setor. Por isso que os impactos têm que ser muito medidos, a gente tem que comunicar bem quais foram os resultados daquela política pública, porque todos os cidadãos têm o direito de saber, né, de uma forma transparente e bem, com muito diálogo, de que forma ali os seus recursos estão sendo geridos. Em relação aos recursos federais, qual a interlocução que tem havido, se é que é por esse caminho que vai se conseguir destravar esses recursos federais da União para Salvador? Sim, há um diálogo técnico, o prefeito Bruno também tem atuado em Brasília, mas existem, Jefferson, critérios para que a União repasse recursos para equipamentos nossos que estão abertos. UPAs, nós temos equipes de saúde da família que já têm características que podem ser reguladas de acordo com as normas do SUS. Reguladas é isso. O governo federal passa um tanto de recurso para ajudar a gente a pagar aquelas equipes de família, entendeu? De médicos de família. Nós temos também características em alguns hospitais de alguns tipos de especialidades que o hospital também já poderia estar, digamos assim, regulado. Então, são argumentos técnicos e que não há nenhuma objeção legal para que, de fato, o Ministério da Saúde não atenda esses nossos pleitos de repasse. Ou seja, e o dinheiro acaba não chegando. Tem um quê político, discriminatório aí, se é que eu me expressei bem. É difícil a gente avaliar se há uma discriminação. Eu não acredito que haja uma razão para o governo federal discriminar o cidadão de Salvador, né? Nós somos aqui a capital desse tão importante estado do Nordeste. Eu diria que nós somos a capital do Nordeste brasileiro. E acho difícil de acreditar que algum governo tomaria uma ação deliberada
de não apoiar Salvador. De fato, o prefeito Bruno Reis esteve em Brasília essa semana e está aí empenhado no envio do programa do Salvador Social, do Banco Mundial, empenhado em regular esses serviços do SUS, porque nós temos toda a justificativa técnica para que isso aconteça. Tem uma questão do financiamento dos leitos de UTI que foram implantados para a Covid-19. Não só a Prefeitura de Salvador, mas o governo do estado também tem questionado a ausência dos repasses pelo governo federal. Qual a demanda mensal hoje com a capacidade instalada de UTIs que a capital baiana almeja receber do SUS e que não está acontecendo a transferência do Ministério da Saúde? Isso é cerca de 5 milhões de reais por mês. E a nossa preocupação é que quando essa regulação das UTIs venha, ela venha só para frente. Porque nós já temos uma capacidade instalada funcionando há 5 meses. Então, o que nós estamos pleiteando, além de regular os leitos, é que a gente receba os recursos que nós investimos do nosso recurso próprio, do Tesouro do município, nesses primeiros 5 meses. Então, esse é um pleito que a gente tem, que a gente receba desde a implantação do leito, não só agora a partir de maio. A gordura, a poupança deixada pelo prefeito Assemineto, ela tem uma capacidade de perpetuar por mais tempo ou, infelizmente, a perspectiva para 2022 não é otimista ao ponto de manter essa poupança viva? O prefeito Bruno Reis disse até que já tinha entrado nessa poupança em abril, não? De fato, isso vai depender de como essa pressão sobre a despesa vai persistir no segundo semestre, tá, Fernando? Nós temos uma preocupação muito grande com essa despesa na área de saúde, que ela é muito alta mensal. E temos uma preocupação muito grande com relação ao transporte, que também tem sido uma pressão. Então, nós temos 2 fatos extraordinários. A manutenção da pandemia por muito mais tempo do que estava no nosso planejamento e também a questão da desorganização do transporte urbano coletivo, que não é um problema de Salvador, é um problema do país. Nós temos contato com os municípios do Brasil todo por meio da Frente Nacional dos Prefeitos. Não sei se você sabe que eu sou presidente do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda, da FNP. E ali a gente se relaciona com secretários de Fazenda de municípios do Brasil todo, municípios grandes, médios e grandes. E a questão do transporte coletivo é um problema no país todo. Todas as prefeituras estão sendo pressionadas a aportar recursos porque as empresas estão muito depauperadas do ponto de vista dos seus ativos, os equipamentos estão antigos, e também os investimentos em mobilidade, de BRT, metrôs, etc., também desorganizam a demanda. Então, de fato, todo esse setor do transporte, ele precisa ser olhado hoje com uma outra modelagem. Então, esses 2 fatores, a pressão da despesa da saúde e esses aportes que têm que ser realizados para a manutenção dos serviços de transportes, são 2 pressões que colocam realmente em risco, em grave risco, eu diria, essa poupança que foi acumulada nos últimos anos. Problemas que poderiam estar resolvidos, mas infelizmente ainda não estão. Secretária Municipal da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte nessa empreitada que certamente é grande, desafiadora, mas tem aqui o nosso apoio e seja sempre bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos e bom trabalho. Tá certo, muito obrigado. Giovana Victor, secretária da Fazenda de Salvador. Esse papo todo, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 7h48 na Tarde FM.